Bom dia a todos, bem-vindos ao seminário A Ação do Judiciário no Direito do Clima. Bienvenue pour les Français. We decided that all panelists could speak in their native language, but would have a presentation in English or French. I think we'll have this language bridge. I decided to do this short presentation in English in order to allow the French to understand a little bit more. And so it's a pleasure to host this seminar on the subject of the action of the courts in the climate law. And this seminar is a part of a project of Professor Isabelle Michalet and I about the renovation of environmental law by the action of the courts. And this project is under the support of the French consulate in São Paulo, in this initiative of the Chaire franco-brésilienne des Universités de l'État de São Paulo 2021. And I would like to take the occasion to welcome both Professors Mathieu Boutonnet, Isabelle Michalet, Fernanda Cavedon Capdeville, e todos os demais palestrantes, and also to thank Professor Isabelle Michalet for the friendly and productive partnership we have been through since 2019 and even before. And so it's great to work with Isabelle. And so our subject today is the action of before courts in climate law. Pode mudar, Valeriana, por favor. And the discussions will be around this question: what's climate change litigation? And we can use the definition of Markel and Rue that says that climate litigation is any piece of federal, state, tribal, or local administrative or judicial litigation in which the party feelings or tribunal decisions directly and expressly raise an issue of fact or law regarding the substance of policy of climate change causes and impacts. So such broad concept of climate litigation allows the submission to court of the most varied issues related to the climate emergency that touch many fields of law: human rights, international obligation, liabilities and torts, and public policies, and so on. I have one more issue. Is an advertisement for our next seminar, which will address the question of the rivers. And you have a partnership of Mexican professors. That's why the three languages here includes the Spanish. So we'll discuss the rivers in Latin America, basically, and that will be in July 1st, 1º de julho. So those interested are very welcome. Ok, Valeriana pode parar de compartilhar. I will invite then José Roberto. Bom dia, professora. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Good afternoon. Vou fazer a apresentação em português, acho que é a língua inclusive, da maioria das pessoas presentes aqui, mas os slides estão em inglês, né? E, posteriormente, havendo qualquer questão, eu posso tentar responder em inglês também. Hoje é um desafio falar sobre um tema tão relevante da litigância climática no Brasil em tão pouco tempo, e diante de uma audiência virtual tão distinta de professoras francesas, brasileiras, pesquisadores, operadores do direito, e ainda tem um desafio extra, que está tendo uma construção bem próxima da casa onde eu estou. Então, se tiver algum ruído estranho durante a apresentação, eu peço desculpas, mas são fatores que fogem ao nosso controle nessa época de trabalho remoto, enfim. Deixa eu começar a apresentação aqui.
Bom, então o tema de hoje é a litigância climática, que eu chamo de a brasileira, porque tem algumas características que são bem peculiares de como esse fenômeno está acontecendo aqui nesse país. Tentar ser bastante breve. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o Brasil sempre teve um terreno muito fértil para o florescimento de uma litigância. E aí, usando um conceito chamado oportunidade jurídica, estruturas de oportunidade jurídica, Legal Opportunity Structures, um professor que estuda muito o fenômeno de litigância, chamado Chris Hilson, da Universidade de Reading, na Inglaterra, ele trabalha com esse conceito para explicar as origens do fenômeno. Ele usou o cenário britânico da década de 2010, para explicar por que pode aparecer litígios climáticos no país. No Brasil, o terreno sempre esteve pronto, desde a previsão constitucional de um direito ao meio ambiente equilibrado, até uma legislação ambiental reconhecidamente muito avançada, muito vanguardista que nós temos por aqui, desde meados dos anos 80, inclusive leis climáticas, leis que instituem um marco regulatório para mudanças do clima em nível federal e em nível dos estados. Temos uma lei de política nacional de mudanças do clima, existem leis de políticas estaduais de mudanças do clima, que sempre ofereceram a potenciais litigantes ferramentas jurídicas, argumentos jurídicos e dispositivos de lei para argumentar. Aqui no Brasil também existe os requisitos de legitimação para agir, de interesse de agir para ingressar em juízo são bastante amplos. O acesso à justiça no Brasil, pelo menos em tese, ele é bastante vasto e diferentemente de jurisdições onde o litígio climático acontece até muito, mas com certas barreiras, como nos Estados Unidos, em que os standing requirements são frequentemente óbices intransponíveis para um litigante climático que não consegue sequer ter o seu caso examinado. Aqui no Brasil, não. O Ministério Público, existe um Ministério Público, inclusive, com a legitimação praticamente universal para agir em matéria de meio ambiente, entidades da sociedade civil, como as ONGs, e inclusive os cidadãos, através de um instrumento chamado Ação Popular, podem ingressar em juízo para discutir meio ambiente, discutir mudanças do clima, inclusive não pagam nada por isso. Não existe taxa judiciária, não há custos processuais e sequer honorários de sucumbência, salvo exceções de má-fé. Então, aqui sempre as portas da justiça estiveram abertas para o litigante climático nelas bater e deduzir aí argumentos, pleitear alguma coisa relacionada ao clima. E, por fim, os tribunais brasileiros, especialmente os tribunais superiores, são também reconhecidamente vanguardistas em matéria ambiental. Tem uma postura até vista como ativista, no sentido de procurar construir uma jurisprudência ambiental e, inclusive, às vezes, não se prendendo ao texto frio da lei. Nós temos no Brasil, foi já construída uma jurisprudência ambiental muito sólida, muito robusta, em especial vindo da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, mas também de julgados do próprio Supremo Tribunal Federal, das câmaras especializadas em direito ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E esses precedentes, essa jurisprudência também sempre estiveram à disposição do litigante climático, que poderia aproveitar os precedentes em matéria ambiental e aplicá-los ao campo das mudanças do clima. No entanto, a litigância climática no Brasil é um fenômeno bastante recente. As pesquisas que eu fiz identificam que ele tem sido mais frequente por aqui a partir de 2020, com intensidade. Então, até 2020, como era a litigância climática no Brasil? Bom, havia uma infinidade de ações que nós podemos chamar incidentais. O que seriam ações incidentais? São ações que discutem meio ambiente, discutem desmatamento, discutem licenciamento ambiental, discutem dano ambiental e não fazem referência explícita às mudanças do clima. Mas elas têm importância para as mudanças do clima, porque desmatamento gera emissão de gases de efeito estufa. Licenciamento ambiental, muitas vezes, são de empreendimentos que também emitem em demasia gases de efeito estufa. Então, a discussão de uma licença ambiental para um empreendimento que geraria gases de efeito estufa, a discussão de um dano ambiental consistente na supressão de uma mata, que também gerou gases de efeito estufa, e ainda por cima destruiu um sumidouro de carbono, sempre teve relevância para as mudanças do clima, para as políticas de mitigação do Brasil, inclusive.
mas nas ações judiciais em que esses temas eram discutidos, não se fazia referência, nem na petição inicial, nem nas decisões judiciais, às mudanças do clima. Eram ações que podemos dizer, inclusive, genéricas, genericamente climáticas ou genericamente ambientais, mas não especificamente ambientais. Elas não se enquadravam na definição que a professora Ana Maria nos deu, forneceu no início do seminário, né, a definição dos professores Markell e Rule dos Estados Unidos de litígio climático, que é mais específica do que nós tínhamos por aqui. Havia também algumas decisões judiciais que falavam sobre mudanças do clima, mas falavam de passagem. É o que em latim se chama de obiter dictum, ou obiter dicta no plural. Meramente mencionavam que no mundo onde havia mudanças do clima, aquele dano ambiental era muito grave, ou no mundo em que as mudanças do clima já são um fenômeno visível, aquela infração ambiental não era admissível. Então, eles usavam as mudanças do clima só para reforçar a fundamentação relativa a uma multa ambiental sendo julgada válida, um dano ambiental cuja reparação se impunha, mas não eram decisões propriamente climáticas. E houve uma tentativa, que eu estou chamando no slide de short-lived attempt at gaining momentum in raising climate change to the core and upfront of the arguments. Foi uma única tentativa feita em 2010 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo de ajuizar litígios climáticos e discutir mudanças do clima abertamente, na causa de pedir, nos pedidos, 37 ações civis públicas que o Ministério Público Paulista ajuizou em 2010, no final do ano de 2010, em face de cada uma das companhias aéreas que operavam à época no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E os pedidos eram de que essas companhias aéreas compensassem as emissões de carbono dos seus voos e atividades de solo pela aquisição de um terreno, instituição de uma unidade de conservação onde existiria uma vegetação capaz de sequestrar esse carbono. Foi uma tentativa bastante inovadora que não teve sequência. Na verdade, não é que os processos tiveram vida curta, porque muitos ainda tramitam. Eles não tiveram sucesso e não tiveram sequência. Depois dessa tentativa, nenhuma outra entidade buscou ajuizar litígios climáticos no Brasil. Passados quase 10 anos, nós temos agora uma litigância climática à brasileira nos tribunais. E o que é que causou essa litigância climática, finalmente? Ora, isso é um tema aberto à pesquisa. O fenômeno é recente, então não temos conclusões, né? Eu estou aqui colocando algumas hipóteses para que nós especulemos, debatamos sobre se podem ter sido essas causas ou alguma outra. Eu estou citando aqui, por exemplo, que a doutrina brasileira, os acadêmicos brasileiros que estudam direito ambiental, mudanças do clima, passaram a se interessar mais sobre a literatura de litigância climática que já existia no mundo, inclusive em bastante quantidade até. A partir de 2019, nós temos publicação de obra coletiva no Brasil sobre o tema, temos aí muitos artigos em periódicos, em portais eletrônicos sendo publicados. Isso pode ter feito com que, finalmente, a doutrina brasileira começasse a fornecer aos litigantes argumentos propriamente brasileiros para pleitear em juízo mitigação, adaptação, combate ao desmatamento. E nesses anos de 2019 e 2020, houve recordes de desmatamento nos biomas da Amazônia, do Pantanal, conforme registros do INPE. Né? Então, é um motivo de fato muito relevante para incitar ao litígio climático. E, por fim, uma hipótese também é aquilo que o professor Hilson, o mesmo que fala de oportunidade jurídica, fala de oportunidade política. Onde for forte a oportunidade jurídica e fraca a oportunidade política, o litígio climático pode acontecer. O que seria uma oportunidade política fraca? O cenário político, né? Uma administração federal que se iniciou em janeiro de 2019, em que mudanças do clima não eram parte da agenda, órgãos relacionados a mudanças do clima foram extintos no primeiro momento, e um discurso político francamente adverso à implementação de uma política já existente de mudanças do clima no Brasil. Isso cria um cenário de falta de oportunidade política para se avançar no tema, para se inserir na agenda, e, portanto, o judiciário acaba sendo o foro para se levar essa discussão, já que no processo político ela não está acontecendo. E foi aí que surgiram os casos brasileiros de litigância climática,
com algumas características. Nem todos têm essas características, mas eu diria que talvez os mais importantes e promissores as têm. Eles começaram na Suprema Corte Brasileira, né? Já começaram do topo, que em outros países já aconteceu, não é uma exclusividade brasileira, mas não é frequente. Os litígios climáticos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, sempre começam em tribunais, juízos de primeiro grau. Aqui no Brasil, esses três que nós vamos falar logo mais, começaram direto no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, com um tribunal com alcance nacional, com decisões capazes de vincular a todos. Eles foram ajuizados por partidos políticos, e aí é um tema bem polêmico, também aberto à pesquisa, né? Qual é o impacto na litigância climática, na futura jurisprudência climática que haverá no Brasil, de esses casos terem sido ajuizados por partidos políticos, né? Será que existe uma partidarização do debate? Ou eles simplesmente estão usando da sua legitimação para juizamento de ações de constitucionalidade? E, por fim, esses partidos políticos, e mesmo as entidades que se juntaram a eles, não buscam, como talvez no caso Urgenda na Holanda, ou talvez no caso Juliana nos Estados Unidos, não buscam decisões que sejam muito, vamos dizer assim, radicais, que imponham medidas de grande abrangência, que imponham ao governo federal, por exemplo, de ter todo um plano de mudanças do clima. Não. Essas ações apenas buscam compelir o governo federal a cumprir a legislação que já existe, né? E que casos seriam esses? Bom, nessa primeira onda de casos de 2020, no Supremo Tribunal Federal, 3 têm destaque, né? A ADPF 708, que discute a paralisia e o desmonte de governança do Fundo Clima, um dos instrumentos da Política Nacional de Mudanças do Clima do Brasil. A ADPF 708 teve audiências públicas, foi ajuizada por 4 partidos políticos, e está com o ministro Luiz Roberto Barroso, relator. Eu, pessoalmente, entendo que essa DPF vai gerar um acórdão, uma jurisprudência climática muito forte quando for julgada, porque o relator, ao receber a petição inicial, vislumbrou em sua decisão a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria climática, ou seja, ele aproxima o caso de outros pelo mundo em que essa figura do estado de coisas constitucional existe. E ele também, ao convocar a audiência pública, traz a ciência para dentro do debate judicial, o que aconteceu no caso Urgenda na Holanda, por exemplo. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 59, ela discute a mesma coisa, a paralisia e desmonte de governança, só que de outro fundo, o Fundo Amazônia, aquele que Noruega e Alemanha costumavam fazer aportes, e esses aportes cessaram em 2019. E a DPF 760, que discute a paralisia de um plano de combate ao desmatamento na Amazônia e, em virtude dessa paralisia, o fato de o Brasil já não mais poder cumprir a sua meta prevista na Lei de Política Nacional de Mudanças do Clima, no seu decreto regulamentador, de reduzir o desmatamento em até 80% na Amazônia, comparado com níveis entre 96 e 2005, que até 2020 haveria uma redução de 80% no desmatamento da Amazônia, com os índices de desmatamento em 2019 e 2020. E com a paralisia do plano de combate ao desmatamento da Amazônia, essa meta não seria cumprida. E a DPF 760 busca compelir o governo federal a retomar esse plano. Agora nós já temos talvez até uma segunda onda de casos. Por quê? Porque começando pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente as ações foram sendo ajuizadas em primeira instância. E eu coloquei aqui 5 ações que são bem relevantes, todas que começaram em primeiro grau, inclusive uma que começou em 2019, mas na época não passou, não teve grande destaque. Foi uma ação civil pública que o próprio IBAMA ajuizou em face de uma usina siderúrgica, né, em Minas Gerais, por conta do uso de carvão vegetal proveniente de desmatamento. Tem também uma produção antecipada de provas, que 2 cidadãos, dizendo-se representantes de um movimento chamado Famílias pelo Clima, ajuizaram em face do estado de São Paulo. Aí não está discutindo desmatamento, é uma discussão até de economia mais madura, discussão de subsídios à indústria automobilística, e como isso talvez esteja em contrariedade com a política estadual de mudanças do clima. Então, também traz para o debate judicial a política estadual de São Paulo de mudanças do clima. O litígio em face de estados é muito comum nos Estados Unidos. Não existe só o foco no governo federal. Ainda em 2020,
Instituto de Estudos Amazônicos, uma entidade da sociedade civil, ajuiza uma ação civil pública no Paraná, em face da União, com objetivos similares ao da DPF 760, compeliu o governo a cumprir o plano de combate da Amazônia, desmatamento na Amazônia. Já em 2021, em abril, 6 jovens cidadãos ajuizam uma ação popular em São Paulo, na Justiça Federal de São Paulo, para discutir a contribuição nacionalmente determinada do Brasil ao Acordo de Paris, atualizada em 2020, dezembro de 2020, e vista por muitos como uma pedalada climática, em razão de ter aumentado o volume permitido de emissões do Brasil para cumprir a sua meta de redução até 2025, até 2030, e a neutralidade climática prometida para 2060. E, mais recentemente, uma ação civil pública do Ministério Público Federal, aí o Ministério Público volta à cena no litígio climático, ele que esteve sumido no litígio climático por 10 anos, ele volta à cena em face de um cidadão, de um indivíduo, que causou um desmatamento muito grande nos Amazonas. Né? Agora, então, nós temos talvez, inclusive, então, uma segunda onda de casos, já em primeiro grau, completando aqueles que começaram o ano passado no Supremo Tribunal Federal. E as tendências, ao meu ver, são essas, que mais e mais litígios climáticos apareçam nos juízos e tribunais Brasil afora, já temos desde o Amazonas até o Paraná, e inclusive em face de empresas, como no caso da ação do MPF, no caso da ação do IBAMA, ou de pessoas naturais, não mais, portanto, somente em face dos governos, o que é uma tendência mundo afora, como no caso da Holanda, da Shell, que vai ser discutido hoje, que vai ser apresentado pela Valeriana, em que empresas também respondem no polo passivo dos litígios climáticos. Talvez eu tenha me estendido até mais do que eu deveria, mas o tema é muito rico mesmo. Eu agradeço a todos e me ponho à disposição para eventuais dúvidas. Thank you, José Roberto. Partimos então para a próxima apresentação. Mathilde Boutonnet. Yes, you can hear me? Yes, it's okay. Yes, okay. I think I have to speak French, not English. It's a bit weird because my presentation on the PowerPoint is in English, but I have to switch in my language, in French, so je vais parler français. Alors, peut-être que le mieux d'abord est que vous ayez quelques notions du framework de c'est la seconde slide, la deuxième slide. Attends, je peux peut-être faire moi-même. Juliana? Yes. Next. Okay. Merci. Peut-être un overview de la situation française pour bien comprendre les climate change litigation en France. Il faut savoir que la France doit appliquer les traités internationaux, donc bien sûr la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, mais elle est aussi bien sûr partie à l'accord de Paris, que le changement climatique est aussi décidé au niveau de l'Union européenne, et donc c'est le droit de l'Union européenne qu'elle doit aussi appliquer, et que l'Union européenne est donc membre de l'accord de Paris, et que pour une grande part, la législation française résulte donc du droit de l'Union européenne, sachant que l'Union européenne s'est engagée à réduire ses gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, comparé à 1990. J'ai trouvé ceci sur... J'ai dit Siri. Comparé à 1990. Qu'en est-il en domestic law, en droit français? Next slide, please, Juliana. Thank you. Merci. Alors, en droit français, c'est au niveau législatif et au niveau réglementaire que l'encadrement en matière de lutte contre le réchauffement climatique est prévu. Il faut savoir qu'il existe une manière originale d'appliquer les engagements que l'État a pris, plus précisément par une loi qui est la loi énergie-climat, qui prévoit ce qu'on appelle des budgets carbone. Les budgets carbone sont une manière de délimiter
le droit d'émettre des gaz à effet de serre selon une certaine période. Donc, il y a 4 périodes, une sorte de calendrier pour lequel l'État s'est engagé. Et donc, à la fin de ces 4 périodes, en principe, l'État français devra avoir réduit ses gaz à effet de serre de 40% et avoir atteint ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc, les budgets carbone sont très importants parce qu'ils délimitent des plafonds que l'État n'a pas le droit de dépasser en termes d'émissions. Next slide, please. Merci. Il faut aussi savoir, avant que je vous explique les climate litigation en France, que certes, vous avez peut-être compris comment fonctionne l'encadrement législatif, mais il faut aussi savoir que dans notre pays, nous avons 2 types de juges. Nous avons le juge administratif qui juge l'État et le juge judiciaire qui juge les personnes privées. Il s'agit ici des compagnies, des grosses entreprises. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe pour l'instant en France les 2 types de procès, 2 procès importants contre l'État et un procès qui devrait s'ouvrir contre une entreprise qui est notre grosse entreprise énergétique, qui est Total. Next slide, Juliana, thank you. Alors peut-être que je vais commencer d'abord par les 2 affaires principales, qui sont les plus importantes, qui sont donc les affaires contre l'État français devant donc le juge administratif, Administrative Courts. Donc, la première affaire, next please, s'appelle The Case of Grande-Synthe, l'affaire de Grande-Synthe. Grande-Synthe est le nom d'une ville, la ville qui est le demandeur à l'action. Alors pour bien comprendre, peut-être faut-il vous expliquer qu'il y a 2 types d'actions devant ce juge administratif et les 2 types d'actions sont utilisés en matière de contentieux climatique. D'abord, les actions que l'on pourrait dire en légalité pour vérifier si un acte pris par l'État est respectueux de la norme supérieure comme la loi. Et puis, il y a d'autres actions qui sont des actions en responsabilité, ce qu'on appelle la liability ou tort law, qui permet d'évaluer le comportement de l'État. Ces 2 types d'actions existent. La première action, qui est l'affaire de Grande-Synthe, est une action qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir pour vérifier donc la compatibilité d'une décision de l'État au regard d'une norme supérieure. Les faits sont les suivants. En avril 2020, l'État a modifié le décret qui encadre le budget carbone. L'État s'est autorisé à dépasser le plafond d'émissions qu'il s'était lui-même imposé pour la période qui va de 2018 à 2023. Mais l'État pense que ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il pourra rattraper son retard durant les autres périodes. Le demandeur à l'action est une commune, le nom de la ville, c'est Grande-Synthe. Et Grande-Synthe a fait savoir au gouvernement qu'il ne pouvait pas dépasser le budget carbone, car en dépassant ce plafond d'émissions, il ne respecterait pas la trajectoire qui lui est imposée par ses engagements, notamment au regard de l'accord de Paris.
qu'est-ce qu'a décidé le juge? Le juge a décidé, premièrement, que la ville avait un intérêt à agir. C'est ce qu'on appelle le standing. Deuxièmement, qu'il était problématique, effectivement, que l'État, vu les expertises, dépassait depuis quelques années les émissions qu'il était autorisé, le plafond d'émissions qu'il était autorisé donc à émettre. Mais le juge estime qu'il manque de preuves. Et pour cela, il va demander une mesure d'instruction, la mesure d'instruction devant permettre à l'État de démontrer que malgré le dépassement du plafond d'émission, il lui sera possible, malgré tout, dans quelques années, de rattraper le retard et donc de respecter ses engagements en matière climatique. Next, please, Juliane. Thanks. Alors, ce qui est intéressant, premièrement, c'est que pour apprécier l'engagement de l'État et donc son manquement en matière climatique, le juge va interpréter cette norme dont le droit international et l'accord de Paris. C'est certes au regard du droit national que les décisions étatiques sont appréciées, mais en revanche, le droit international permet au juge de déterminer les engagements de l'État. Il joue un rôle ici interprétatif. Deuxièmement, next please. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'État, le juge, affirme au regard des expertises scientifiques que, en effet, l'État a dépensé, a excédé son budget carbone. Donc, il est maintenant acté dans un jugement que l'État, ici, ne respecte pas certains de ses engagements, mais pour une période qui est la période 2015-2018. Next, please. Et donc, pour cela, effectivement, il va en demander plus et demander à l'État de s'expliquer et d'expliquer comment il peut, quelque part, rattraper son retard. On devine que si l'État ne peut pas l'expliquer, dans les jours qui viennent, ce sont vraiment dans les jours qui viennent que la décision sera rendue, eh bien, on devine dans ce cas-là que l'État sera sanctionné et que l'État devra prendre des mesures suffisantes pour respecter la trajectoire qu'il s'est imposée. Je pense que l'essentiel est que vous reteniez de cette affaire 3 éléments. Premièrement, le droit français est souple au niveau de l'intérêt à agir. C'est une commune qui a intérêt à agir. Deuxièmement, le juge, ici, ne s'est pas freiné au regard de la doctrine de ce qu'on appelle la political question, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Il n'impose pas à l'État de prendre des mesures au niveau législatif, mais au niveau exécutif, ce qui n'est pas la même chose. Troisièmement, l'intérêt aussi, c'est que le juge montre qu'il est possible que, grâce à certaines normes, on admette qu'en matière climatique, l'État a des engagements et qu'il doit donc respecter ses engagements. Next, please. La deuxième affaire est l'affaire du siècle. L'affaire du siècle est une décision qui est rendue par le tribunal administratif le 3 février 2021. Cette fois, ce n'est pas une commune, mais ce sont des NGOs, des associations de protection de l'environnement
qui ont intérêt à agir. La demande n'est pas fondée sur la review, le contrôle de légalité, mais est fondée sur ce qu'on pourrait appeler, mais ce n'est pas le terme exact, les tort law, le droit de la responsabilité. Plus précisément, le régime de responsabilité invoqué est un régime de responsabilité qui se trouve dans le Code civil français depuis 2016. Ce Code civil impose à toute personne qui commet un préjudice écologique de le réparer, réparation en nature, in kind, et non pas réparation en argent, monetary. Et ce régime présente l'originalité de permettre aux juges aussi d'imposer par injonction des mesures préventives. L'intérêt aussi de ce régime, c'est qu'il offre un droit d'action, un standing à certaines personnes. Le but alors des demandeurs était de démontrer qu'ils avaient un intérêt à agir pour imposer à l'État de réparer le préjudice causé au climat, mais également de prendre des mesures de prévention. Next, please. La décision du juge est la suivante. Oui, les associations ont un standing, un intérêt à agir. Deuxièmement, oui, il y a un préjudice écologique causé au climat. Le préjudice n'est pas causé à l'homme, il est causé au climat. Next, please. Et troisièmement, l'État a commis une faute. On retrouve ici l'idée que la faute est donc susceptible de contribuer au préjudice écologique. Pour déterminer une faute, l'État devait donc nous dire, le juge devait donc nous dire si l'État avait un duty, un devoir. Pour cela, le juge va s'appuyer sur le droit international, le droit de l'Union européenne et le droit national. Il en déduit, grâce à la Constitution française, à l'article 3 de la Charte de l'environnement, que oui, l'État a un duty, une obligation, l'obligation de prévenir les atteintes à l'environnement. Et comme l'État a l'obligation de prévenir les atteintes à l'environnement, il a aussi donc l'obligation de lutter et de prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Next, please. Mais quelle est la faute? Est-ce qu'il a failli à ce devoir? Oui, et là, le juge va s'appuyer sur des textes qui montrent les engagements que l'État a pris et au contraire, la manière dont les experts scientifiques nous disent que l'État n'a pas respecté ses engagements. Et de nouveau, nous retrouvons les mêmes arguments que dans l'affaire Grande Sainte. Les scientifiques nous disent, et plus particulièrement ce qu'on appelle le Haut Conseil du climat en France, que l'État n'a pas pris les mesures suffisantes pour remplir ses objectifs. L'État a donc commis une faute qui contribue en partie à la réalisation du dommage climatique. Next, please. Mais le juge estime que le préjudice n'a pas à être réparé en argent. Il doit être réparé en nature. Il ne sait pas comment réparer en nature, il ne sait pas quelles mesures de prévention imposer. Donc, le juge va là aussi diligenter une mesure d'instruction et il demande aux parties de lui apporter les arguments permettant de déterminer le type de mesure de réparation en nature et le type d'injonction pour mettre fin
à ce préjudice. Next, please. Je pense que de cette décision, il faut retenir que, de nouveau, le juge français peut imposer à l'État de prendre des mesures sans qu'il y ait violation de la séparation des pouvoirs, et que, deuxièmement, cette décision est très importante car elle s'inscrit dans la lignée de la décision hollandaise Urgenda. Nous avons la même logique. Dans un premier temps, faire peser des devoirs, des duties of care sur l'État, et dans un second temps, par un syllogisme, admettre que le devoir n'a pas été respecté par l'État et donc de condamner l'État à prendre des mesures pour to comply, se conformer au devoir qui lui est imposé. Je pense avoir dépassé mon temps et peut-être que je n'ai pas le temps de vous parler de la dernière affaire contre Total. But it's not very important. Ce n'est pas si important car c'est une affaire en cours et je pense qu'il sera plus important d'écouter la prochaine intervention sur The Case Shell car il s'agit exactement de la même stratégie que Shell Case ou Urgenda, mais contre une compagnie française qui est Total. I think that I must stop here. Anna Maria, from maybe having a discussion, it's more important. Okay? Many thanks. Okay, merci beaucoup. So, I think we can move now to Professor Fernanda Capdeville. Fernanda, whenever you are ready. Bom dia a todos, queria agradecer a oportunidade que me foi proporcionada de contribuir com esse importante debate. Je voudrais également saluer les collègues de France. Je vais faire ma présentation en portugais, mais mon PowerPoint est en français. Et après, pour les débats, si vous voulez poser des questions en français, je peux également vous répondre. Eu vou projetar a minha apresentação, vamos ver se... Bom, a minha contribuição para o debate de hoje vem no sentido de abordar como os direitos humanos e da natureza vêm sendo operacionalizados em conjunto no contexto da litigância climática do sul global e especialmente aqui na América do Sul, né? Então, isso parte já dessa frase que eu acho muito interessante do ex-relator especial da ONU para Direitos Humanos e Meio Ambiente, o John Knox, de que os tribunais precisam estar aptos a responder aos novos desafios, aplicando a lei ou o direito de novas maneiras, né? E a gente tem visto muito isso com relação aos direitos humanos, que têm se tornado direitos mutantes, maleáveis, porosos, para se adequar às necessidades de cada momento, e nada mais adequado do que sejam instrumentos importantes também no enfrentamento da crise climática. Então, para fazer essa introdução, né, eu apresento os direitos do homem e da natureza como uma questão de justiça climática. A gente já tem conhecimento, né, é um ponto pacífico de que a mudança climática é um dos grandes desafios, a possibilidade de realização dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, são também importantes instrumentos para o enfrentamento da crise climática, gerando, inclusive, obrigações que decorrem dos tratados de direitos humanos em matéria climática para os estados. Então, a justiça climática que vem do movimento de justiça ambiental, ela vem com essa característica antropocêntrica, né? De promover os direitos das pessoas, das comunidades que estão na linha de frente da mudança climática e que por muito tempo restaram invisíveis ou excluídos, os povos indígenas, as crianças, os jovens, os idosos. E então a ideia, né, com essa aproximação dos direitos da natureza é provocar um giro ecocêntrico na concepção da justiça climática. Então, partindo do entendimento de Schlossberg, né,
o impacto das ações humanas sobre os ecossistemas e sobre os sistemas ecológicos é uma questão de justiça que exige considerar em que medida essas ações humanas também estão comprometendo os projetos de vida de outros sujeitos, para além dos seres humanos, né? Então, essa influência das ações humanas sobre o sistema climático, que acaba comprometendo as funções de manutenção do equilíbrio do próprio planeta, é uma questão de justiça climática e que precisa considerar todos os membros da comunidade de vida e não só os seres humanos. Então, dentro dessa adaptação, né, dos direitos humanos para o enfrentamento da crise climática, vem se consolidando um novo direito, uma nova dimensão do direito ao meio ambiente, que seria o direito a um clima seguro, né, a um clima estável e capaz de propiciar a realização dos demais direitos humanos e que vem se apresentando como uma peça que faltava dentro desse quebra-cabeça da justiça climática, né? Então, esse direito, ele se afirma a partir do relatório de 2019, do relator da ONU para Direitos Humanos e Meio Ambiente sobre o clima seguro, em que ele aponta o clima seguro como um elemento substantivo do direito ao meio ambiente. E nós, fazendo uma interpretação a partir do entendimento da opinião consultiva 2317 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que trouxe uma interpretação ecocêntrica do direito ao meio ambiente, entendendo que ele protege todos os elementos do meio ambiente como interesses jurídicos em si mesmos, independentemente da utilidade para os seres humanos, entendemos que esse direito a um clima seguro, ele também se estende à natureza e aos ecossistemas. E tem sido também um argumento forte dentro da litigância climática, tanto no norte como no sul global. Aqui eu vou trazer alguns exemplos do sul global, mas, por exemplo, o direito a um clima seguro é um argumento bem importante de l'affaire du siècle, né, que foi citado aqui da litigância climática francesa. Então, nos casos, né, do Paquistão, o Paquistão é um celeiro de litigância climática hoje, com muitos casos paradigmáticos, inclusive o primeiro fortemente baseado no argumento dos direitos humanos, que é a Shigar-Legare contra o Paquistão, também presente no caso Maria Khan, que tem a perspectiva de gênero, no caso Ali contra o Paquistão, que é a perspectiva das crianças e das gerações futuras, sempre destacando, né, que esse direito ele é fundamental para que os outros direitos possam se realizar. Na litigância climática aqui do Brasil, o argumento do direito a um clima seguro também se consolida. No caso, o Instituto de Estudos Amazônicos contra o Brasil, de 2020, na Justiça Federal, se apresenta, então, a existência de um direito fundamental à estabilidade climática como um direito implícito na Constituição e que gera também deveres objetivos. E esse direito fundamental a um sistema climático seguro e sustentável, ele acaba vindo de uma interpretação extensiva do artigo 225 da Constituição, o que vai aparecer no caso PSB e outros contra o Brasil, né, o caso que trata de direitos fundamentais, direitos dos povos indígenas e da Amazônia face à crise climática, né, relativa ao desmatamento na Amazônia, onde se fala também desse direito fundamental à integridade do sistema climático, reconhecido a partir de uma interpretação com esse viés adaptado à crise climática do direito ao meio ambiente previsto no artigo 225. Então, entrando mais especificamente, né, no que seriam as características da litigância climática do sul global, é uma litigância que começa a chamar a atenção dos pesquisadores a partir de 2019, principalmente com o artigo de Peel e Lin, que vai gerar um seminário, debates e uma série de outros artigos. Então, a análise desses pesquisadores, assim como a minha análise pessoal dos casos de litigância do sul global, levam a esse perfil, né? Então, uma litigância fortemente marcada, né, pela presença do argumento dos direitos humanos e dos direitos ambientais reconhecidos na maior parte das constituições, o direito a um clima sustentável, né, e seguro, a solidariedade intergeracional, nós temos boa parte desses casos movidos por crianças e jovens, e também essa questão da justiça climática dos excluídos, dos vulneráveis e dos invisíveis, né, dentro da agenda climática. Outra questão é que se considera muito mais o problema de efetividade de normas e compromissos assumidos do que propriamente buscar compromissos mais ambiciosos ou novas normas, né?
se concentra também sobre as causas, né, os drivers da mudança climática, como a destruição dos sumidouros de carbono, a proteção de ecossistemas, da biodiversidade. Se a gente for ver nas bases de dados de litigância climática, a maioria dos casos versando sobre ecossistemas, eles vêm do sul global, né? Então, muitas vezes vai se concentrar em temas que são mais visíveis e urgentes dentro das pautas, né, do sul global, mas que acabam influenciando o alcance dos objetivos climáticos, como a questão do desmatamento, das autorizações, licenciamentos de grandes projetos extrativistas, né, proteção de grupos vulneráveis, como os povos indígenas, e a própria proteção dos direitos humanos. Então, a mudança climática ela acaba sendo um tema transversal, né, no sul global, que vai agravar problemas e vulnerabilidades e desigualdades já existentes ou pré-existentes, né? Outra característica desses casos é que versam também sobre a questão da adaptação e não só sobre redução de emissões, e vão se aproveitar, então, dessa jurisprudência ambiental inovadora e criativa dos juízes do sul global, que, inclusive, já foi citado pelo nosso colega quando abordou a litigância climática no Brasil, né? Então, importante considerar também por que o argumento dos direitos humanos ele é tão forte dentro da litigância climática do sul global. Então, principalmente a ideia de dar uma cara para a mudança climática, não ficar falando só de emissões, de sistema climático, de coisas muitas vezes distantes das realidades difíceis dos povos do sul. Então, é o agricultor do Paquistão, são as crianças, são os povos indígenas da Amazônia, quer dizer, esses impactos da mudança climática, eles têm uma cara, eles fazem parte da vida de pessoas, e o discurso dos direitos humanos, ele é muito próprio para visibilizar isso, né? Então, entre essas razões, também tem o novo constitucionalismo ambiental, principalmente aqui na América Latina, com reforço dos direitos ambientais e também reconhecimento de direitos da natureza, como na Constituição do Equador, a verdadeira revolução ecologizadora dos direitos humanos na nossa região, pelo trabalho da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Acordo de Escazú. Temos também uma larga experiência de ativismo e de litigância em direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais e dos povos indígenas. Então, essa experiência ela vai ser transportada para a questão da crise climática, né? E existe também uma experiência dessa abordagem multinível que é essencial em matéria climática, de operar conjuntamente tratados internacionais, Acordo de Paris, Convenção sobre Direitos da Criança, normas regionais sobre direitos humanos, constituições, normas locais, né? E já temos também essa tradição de judicializar políticas públicas ligadas aos direitos humanos por falta, né, de implementação, como saúde, educação. E temos uma jurisprudência também bastante inovadora em matéria de direitos humanos, né? Veja-se a Corte Interamericana, e também em matéria de direitos da natureza. Veja-se a Corte Constitucional Colombiana reconhecendo direitos ao rio Atrato, aos páramos e dentro da própria litigância climática, né? Antes de entrar nos casos aqui da América do Sul, só para chamar a atenção que essa dimensão ecocêntrica, ela também pode ser encontrada na litigância climática de outros países do sul global, além dos sul-americanos, né? Então, tem o caso Shrestha contra Nepal, em que se busca a adoção de uma nova lei climática, e toda a argumentação da petição, ela ressalta isso. Temos que considerar os seres não humanos, o impacto da mudança climática nos ecossistemas, na biodiversidade e em toda a comunidade da vida para além dos seres humanos. E um outro caso muito interessante, né, do Paquistão também, em que o governo do Punjab, ele negou a autorização para a expansão de usinas de cimento em áreas ambientalmente frágeis, e a empresa entrou contra o governo e, na verdade, o tribunal disse, não, o governo tem razão, né? E nós precisamos, além de considerar os impactos aos direitos humanos, também considerar os impactos sobre os direitos da natureza, né? Essa coexistência pacífica entre seres humanos e não humanos exige que a lei trate os elementos da natureza como detentores de direitos, né? E esse caso é influenciado, inclusive, pelo caso de litigância climática da Colômbia, ou seja, a litigância climática ecologizada da América do Sul está hoje influenciando casos em outros países do sul global. Aqui na América do Sul, dentro dessa linha, eu consegui identificar 5 casos, só um deles com decisão definitiva, que é o famoso caso paradigmático Gerações Futuras contra a Colômbia,
em que se alega uma violação de direitos humanos, né, de crianças, das futuras gerações, em razão do desmatamento, né, da Amazônia colombiana, e se solicita que a Amazônia colombiana seja reconhecida como sujeito de direitos à proteção, conservação, manutenção e restauração. E outro aspecto interessante é que esses casos eles também buscam medidas estruturais que desenvolvam uma nova forma de governança socioecológica desses ecossistemas, né? Na esteira do caso colombiano vem o caso Álvares e outros contra Peru, também movido por crianças na Corte Suprema de Justiça de Lima, versando sobre a Amazônia peruana e também os problemas ligados ao desmatamento pela falta de execução de políticas, de planos, etc., alegando violação de direitos humanos, inclusive dos projetos de vida, né, das gerações futuras, e pedindo também o reconhecimento da Amazônia peruana como sujeito de direitos. E nesse caso, assim como foi comentado, né, no caso brasileiro, se pede, então, a declaração do estado de coisas inconstitucional. Em 2020, surge um caso na Argentina, relacionado ao delta do Rio Paraná, bastante afetado por uma onda de incêndios, né? Então, na mesma linha se opera direitos humanos e da natureza, né? Se pede reconhecimento de violação a direitos humanos, a direitos das crianças e o reconhecimento do delta do Rio Paraná como sujeito de direitos. E aqui é interessante porque, em termos de medidas estruturais, se pede a criação de um comitê de emergência climática e também a designação de um guardião do delta do Rio Paraná para zelar pelos seus interesses e direitos. Nos dois últimos casos, que não estão nas bases de dados de litigância climática, são do Equador e atacam o mesmo problema, que é a queima de gás pela indústria petroleira dentro da Amazônia equatoriana. Então, o primeiro caso são 9 meninas indígenas e que alegam problemas de saúde, enfim, violação de direitos humanos, e, ao mesmo tempo, a violação do artigo 71 da Constituição equatoriana, que reconhece direitos à natureza. Então, são os primeiros casos de coviolação de direitos humanos e da natureza, porque no Equador esses direitos já estão reconhecidos, o que é diferente nos outros casos, onde se pede, no primeiro momento, o reconhecimento do direito desses ecossistemas, né? E o segundo caso é da comunidade indígena Waorani, específico esse climático, né, versando sobre a questão climática como tema central, e nesse caso são os anciãos da tribo, então é bem interessante porque são as crianças e os anciãos. O caso das meninas teve uma decisão desfavorável, mas está em vias de recurso, e o segundo caso ainda não foi decidido. Então, nós conseguimos traçar um perfil também desses casos sul-americanos, né, que se pautam basicamente sobre a proteção de ecossistemas impactados pela mudança climática e, ao mesmo tempo, essenciais para a manutenção do equilíbrio do sistema climático global, por serem também sumidouros de carbono, e cuja proteção, né, é essencial para a realização dos direitos humanos pelas funções ecológicas que desempenham. São casos que estão pautados na ideia de equidade, solidariedade intergeracional e interespécies, fortemente centrados, né, no argumento jurídico dos direitos humanos, que são articulados, então, com o reconhecimento da personalidade jurídica e direitos aos ecossistemas, na maior parte aqui, a floresta amazônica, né? Eles têm essa base jurídica multinível, articulando planos e normas locais até os tratados internacionais, e propõem novas estruturas de governança, tanto dos ecossistemas como do próprio clima. E aí vocês podem me perguntar, tá, e no Brasil não tem esse viés ecocêntrico? Então, não tem o mesmo perfil de solicitar reconhecimento de direitos à natureza, né, os casos de litigância climática em curso. Mas nós encontramos elementos de um paradigma de interpretação ecocêntrica do artigo 225, por exemplo, no caso PSB e outros contra Brasil, né, entendendo que o ambiente ecologicamente equilibrado como bem jurídico, né, protegido constitucionalmente, ele é essencial à manutenção de todas as formas de vida, né, ele se aplica a todas as formas de vida, seguindo um pouco o entendimento, então, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na sua opinião consultiva.
E aí fica a pergunta, né? Até já apareceu essa pergunta por aqui, como é que fica o sistema interamericano de direitos humanos, né? Nós sabemos que na Corte Europeia chegaram 2 casos relacionados à questão climática, né? Um movido por jovens e outro movido por senhoras, né? Suíças. Aqui no sistema interamericano, o caminho está aberto, né? Principalmente com a decisão do caso das comunidades indígenas da associação LACA-UNAT, em que houve a primeira decisão da corte reconhecendo uma violação do direito ao meio ambiente como um direito autônomo, né? Então, não haveria razão para que esse direito não fosse aplicado, né, aos impactos aí da mudança climática. A própria opinião consultiva da corte abriu esse caminho, se refere à questão climática e abriu a perspectiva também de uma aplicação ecocêntrica, né, desse direito ao meio ambiente. E o tema da mudança climática já é corriqueiro dentro do trabalho da comissão. O caso que foi mencionado pelo colega, né, da comunidade Inuit, ele não foi aceito pela comissão, mas nós temos um caso recente, né, que chegou esse ano, que não é específico climático, mas ele vai apresentar a mudança climática como algo que agrava as violações de direitos humanos, né? Então, é o caso das crianças de Cité Soleil, que é um bairro, né, de Porto Príncipe, da capital haitiana, onde há depósito irregular, sem nenhum tratamento, de uma série de resíduos, causando distintas violações de direitos humanos dessas crianças. E a alegação é que o efeito agravado, né, pelo clima pode, inclusive, levar a deslocamentos forçados, porque as comunidades vão ter que abandonar esse local. E também a considerar, né, a afirmação de que as crianças, especialmente as meninas, suportam de maneira desproporcional os efeitos da mudança climática. Então, esse caso já foi considerado admissível e agora vejamos se ele vai chegar até a Corte Interamericana. Por enquanto, ele está na comissão. E é importante lembrar também que no sistema de direitos humanos da ONU, né, nós temos, no mínimo, 4 casos relacionados à questão climática, bem importantes. Tem o caso das crianças, né, que envolve países do sul global, como o Brasil e a Argentina, por exemplo, está no Comitê de Direitos da Criança. Temos o caso dos aborígenes do Estreito de Torres, na Austrália, que é bem interessante porque traz a perspectiva do deslocamento forçado, também perda de território por razões climáticas. Um caso já decidido pelo Comitê de Direitos Humanos, o seu Ioane Teitiota, que se viu negado, né, um visto como refugiado climático, e temos uma petição também de tribos indígenas dos Estados Unidos e do Alasca aos relatores especiais de direitos humanos, também por casos de deslocamento forçado. Então, que tendências nós podemos verificar, né? O que me vem, assim, como tendências para a litigância climática do sul global? Acho que terá um aumento dos casos relacionados à migração climática, né? Já citei aqui que 3 deles que estão no sistema de direitos humanos da ONU hoje alegam essa questão do risco de deslocamento forçado ou de casos que já estão acontecendo. Acho que vai se consolidar essa litigância climática inovadora do sul global, trazendo cada vez mais argumentos que saem, né, do contexto jurídico, das realidades desses países, trazendo essa dimensão ecocêntrica para a justiça climática, né? Essa é uma coisa muito latino-americana também, do reconhecimento de direitos à natureza, e integrando, então, no círculo de proteção, né, da justiça climática, os seres não humanos, estabelecendo essas conexões de direitos humanos e direitos à natureza, levando também ao reconhecimento e consolidação do direito a um sistema climático seguro, em sua dimensão substantiva e procedimental, e também com essa dimensão ecocêntrica, e levando a uma interpretação extensiva, então, das disposições constitucionais relativas ao direito ao meio ambiente, para integrar uma perspectiva climática, né, do direito ao clima seguro, e também essa perspectiva ecocêntrica para integrar, né, no contexto de proteção desse direito ao meio ambiente, os seres não humanos. Então, obrigada a todos pela atenção, merci, e eu fico à disposição para o debate. Obrigada, Fernanda. Acho que podemos passar agora, então, para a
a apresentação da Valeriana Broeto sobre o caso da Shell. Vou compartilhar minha tela, então, só um minutinho. Bom dia a todas e todos. Good morning, good afternoon, good evening. Unfortunately, I don't speak French, so my oral presentation would be in Portuguese, but my slides would be in English, and I hope you understand. After, I can send you all the supporting materials, the slides, so you can follow the presentation as well. Vou apresentar, então, o caso Milieu Defense e outras ONGs versus Royal Dutch Shell. É um caso importante porque foi reconhecido que empresas também estão, de certa forma, vinculadas aos objetivos do Acordo de Paris. Bom, a apresentação, então, eu dividi, como basicamente foi dividido o processo, algumas informações básicas, gerais sobre o caso, depois os argumentos da Milieu Defense e as outras ONGs, da Royal Dutch Shell e, por final, a avaliação, a decisão final da Corte Distrital de Haia. Bom, algumas informações gerais, então. Polo ativo foi Milieu Defense, é uma ONG dos Países Baixos. Outras 6 ONGs também entraram no polo ativo, todas com atuação ou sede, enfim, nos Países Baixos, na região, contra a Royal Dutch Shell. A Royal Dutch Shell, ela é a empresa-mãe, digamos assim, do Grupo Shell, então tem atuação nos Países Baixos, por isso, então, que está no polo ativo. Ela é uma das empresas que mais emitem gases de efeito estufa a nível mundial, inclusive suas emissões são maiores do que a do próprio estado, do que do próprio país, próprios Países Baixos, né? E muitos outros estados mundo afora. A corte foi a Corte Distrital de Haia, e um precedente importante, eu achei interessante já destacar, é o caso Urgenda, que também foi decidido pela mesma corte e vai permear toda a argumentação da Milieu Defense e depois da própria corte. Sobre a linha do tempo, algumas colocações. O caso, ele se iniciou, entraram em juízo em 2019, e ele teve um veredito, o final, então, foi em maio de 2021. Mas antes disso, em 2018, a Milieu Defense mandou uma carta para a Royal Dutch Shell pedindo que ela reconhecesse sua responsabilidade e atuasse, então, de maneira mais ambiciosa frente à mudança climática. E caso ela não respondesse de forma positiva a esse pedido inicial, então a Milieu Defense ingressaria em juízo. A Shell respondeu essa carta com o que marcou a argumentação dela depois na defesa, dizendo que ela achava que esses pedidos não tinham mérito e que também não deveriam ser decididos por uma corte, não deveriam ser levados até uma corte, porque aí o judiciário não seria o local para discutir uma possível transição energética. Então, a partir disso, a Milieu Defense e outras 6 ONGs, como eu falei, entraram em juízo contra a Royal Dutch Shell. E qual é a base legal desse pedido? É o Código Civil holandês, quando trata dos unlawful acts, dos atos ilícitos, vamos colocar assim. Essa parte do Código Civil holandês vai trazer a existência de um dever de cuidado. E esse dever de cuidado, esse duty of care, ele é um conceito aberto e ele deve ser construído, digamos assim, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Então, existe essa necessidade de um cuidado, e esse cuidado vai ser definido a partir do que é necessário, do que é aceito socialmente pela sociedade, enfim, naquele momento e de acordo com aquele caso concreto. Em se tratando de mudança climática, então, essa base legal vai ser substanciada por evidências científicas da mudança climática e seus impactos, e de previsões em tratados, do soft law. Aqui eu trago principalmente a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, o Acordo de Paris, o princípio da precaução, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, direito à vida, direito à família, à vida em família privada e não perturbada. E a partir disso, quais são os pedidos, né? Que se reconheça, então, que existe esse dever de cuidado frente à mudança climática, que a Shell está obrigada a ter esse dever de cuidado, e que se ela não tem, se essas emissões ultrapassam esse dever de cuidado, então seriam emissões ilegais, digamos assim. E a partir disso, então, dessa declaração, ordenar que a Royal Dutch Shell, tem a obrigação de modificar suas políticas a fim de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa
em pelo menos 45% até o final de 2030, e esses 45% em relação aos níveis de 2019. Qual que é a argumentação, então, básica da Milieu Defense para construir, para demonstrar essa existência desse dever de cuidado? Aqui eu coloco, então, a estrutura vou colocar aqui a estrutura da argumentação da Milieu Defense, mas é toda no sentido de dizer que a Royal Dutch Shell, ela pode e ela deve mudar suas políticas e deve reduzir suas emissões de gás de efeito estufa. O primeiro ponto, então, que a gente pode destacar sobre isso é a ciência climática, o regime climático, focando principalmente nos impactos da mudança climática para as presentes e futuras gerações. Eles trazem argumentação mais global, digamos assim, não só na Europa e nos Países Baixos, mas, enfim, outros países. Segundo ponto, violações de direitos humanos. Aqui, a argumentação vai no sentido de que a mudança climática, seus impactos vão impactar, vão violar direitos humanos. A Royal Dutch Shell, com suas emissões, vão contribuir para a mudança climática e, portanto, vão impactar, vão violar direitos humanos. E as empresas têm, esse terceiro ponto é que as empresas têm a obrigação de respeitar direitos humanos. Não só a Royal Dutch Shell, mas todas as demais, a partir de suas atividades, devem respeitar direitos humanos. Um outro ponto é como que a gente pode prevenir, né? Qual que é a nossa tarefa para prevenir uma catástrofe, enfim, mais impactos climáticos. Então, nesse ponto, se define o que a gente tem que fazer, que são a redução de emissões de gases de efeito estufa, e principalmente a possibilidade disso ser feito, né? Mostrando a ciência climática no sentido de dizer, sim, é possível reduzir as emissões de gases de efeito estufa, essa é uma tarefa que a Shell pode e deve fazer, não é impossível. E, por fim, então, para definir um unlawful act, um ato ilícito, ilegal, enfim, que contrarie a ideia de um dever de cuidado, é trazido 5 critérios que já foram apresentados pela Corte no caso Urgenda, e eu foco aqui principalmente no fato de que a Shell sabia, a Royal Dutch Shell sabia que as suas emissões poderiam impactar o regime climático, isso não era algo desconhecido, é previsível que essas emissões podem causar danos, podem causar impactos, e a Shell, então, foi negligente nesse sentido, não foi ambiciosa o suficiente, e, por fim, também foi estudada a inconveniência da Royal Dutch Shell assumir essas medidas, enfim, agir de forma preventiva. Bom, a Royal Dutch Shell, então, argumenta, a partir dessa argumentação da Milieu Defense e das outras ONGs, que ela não está agindo de forma contrária a nenhum dever de cuidado, ela não está ultrapassando nenhum dever de cuidado. Isso porque, e aí eu destaco essa basicamente a estrutura da argumentação da Royal Dutch Shell, mas eu foco em alguns pontos pela questão do tempo. Primeiro, sobre os fatos. É incerto, tudo que se refere à mudança climática ainda é um pouco incerto, né? A Shell argumenta nesse sentido. Não existe um caminho específico que deva ser seguido pelas empresas, pela sociedade, pelos estados, enfim. Não existe um caminho único, certo e previsível, assim, de que vai dar certo, que é esse caminho, vamos seguir, não existe. E também é um desafio duplo, né? Nós precisamos garantir a segurança climática, a segurança energética, ao mesmo tempo que precisamos reduzir as emissões. E aí há o problema de não ter, talvez, tanta tecnologia sustentável até o momento, e, enfim, precisarmos ainda queimar muitos combustíveis fósseis. Então, esse é o primeiro argumento da Royal Dutch Shell, seguido do argumento de que o regime climático ou o regime dos direitos humanos, a necessidade de proteção de direitos humanos, ele é para estados e não para corporações. Quanto à base legal, um ponto importante a destacar, que já foi falado aqui em outros momentos, a questão da causalidade. E aí a Royal Dutch Shell argumenta que não há como não há como criar um link causal entre os impactos que são apresentados pela Milieu Defense, né, os impactos da mudança climática, e a atividade específica da Royal Dutch Shell. Então, o risco, eles alegam, é causado pela totalidade das emissões e não somente pela Royal Dutch Shell. E quanto a ser elegível a um julgamento favorável a esse pedido, né? De novo, a Royal Dutch Shell vai dizer que esses pedidos
têm caráter político e eles não são, não devem ser trazidos perante uma corte, não devem ser decididos por uma corte, porque isso estaria extrapolando o que uma corte, o que o judiciário pode fazer no desenvolvimento do direito, das leis, enfim. A Corte Distrital de Haia não concorda com essa argumentação da Royal Dutch Shell e a sua argumentação vai no sentido de que todo mundo tem que fazer sua parte diante da mudança climática. Então, a Royal Dutch Shell não pode, nenhuma empresa pode se esconder atrás desses argumentos trazidos pela Shell, porque todo mundo tem que fazer sua parte. Estados, sociedade, empresas, todos vão acabar tendo que seguir o caminho do Acordo de Paris. E aí essa argumentação da corte vai ser dividida basicamente em três aspectos. Primeiro, um resumo dos fatos. Depois, um resumo da qualquer disputa, o que se quer com esse processo, que é decidir se a Royal Dutch Shell e acaba que, consequentemente, se as empresas elas têm a obrigação de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa frente à mudança climática, ou se elas não têm essa obrigação e dependem, enfim, do Estado tomar partido nisso. A avaliação, então, a partir dessa disputa, é uma avaliação no sentido de tentar interpretar esse dever de cuidado do Código Civil holandês e tentar realmente construir qual que é esse dever de cuidado, o que é aceito, o que é necessário frente a esse momento que estamos vivendo de emergência climática. Então, trazendo a ciência climática, todos os instrumentos políticos, jurídicos, soft law, enfim, que temos à disposição para interpretar esse dever de cuidado. E aí o ponto principal é, a Shell, a Royal Dutch Shell, tem essa obrigação de reduzir ou não tem essa obrigação de reduzir? E para trabalhar esse ponto, basicamente, a Corte destaca 14 pontos. Eu não vou passar por eles todos aqui, pela questão do tempo, mas vocês podem depois, eu vou passar para vocês certinho, vocês podem olhar, porque é bem interessante a argumentação apresentada pela Corte em cada um desses pontos. Mas eu destaco aqui, primeiro, tentar olhar para as emissões do Grupo Shell. Qual que é esse volume de emissões? São muitas emissões, então tem que reduzir. Se tem uma contribuição, ainda que seja muito pouca, tem uma contribuição. Então, esse é o primeiro ponto. Possíveis caminhos, né, para se reduzir. É possível reduzir as emissões de gás de efeito estufa? Isso é uma tarefa possível? É impossível? Enfim, o que nos diz a ciência climática, o Acordo de Paris? É possível, então a Shell também tem essa obrigação. E qual que é a efetividade de se reduzir? Qual que é a efetividade de impor uma obrigação à Shell, a Royal Dutch Shell, de reduzir, de mudar essas políticas e reduzir suas emissões, reestruturar suas atividades? A Royal Dutch Shell vai argumentar que não é efetivo porque outras empresas vão acabar assumindo esse lugar, né, da Royal Dutch Shell, mas não, a Corte entende que isso não é uma desculpa plausível, enfim, vai ser efetivo ainda que seja muito pouco essa contribuição. Muito pouco não, mas a nível global seria considerável pouco. E qual que é a proporcionalidade de obrigar a Royal Dutch Shell a seguir rumo a essa redução das suas emissões de gases de efeito estufa? É proporcional ou ela vai ter que fazer um sacrifício muito grande? A Corte entende, assim como a Media Defense, que todos têm que fazer sacrifícios e que não é muito sacrifício para a Royal Dutch Shell seguir esse caminho de redução de suas emissões. Ela vai ter que, sim, entrar no caminho do Acordo de Paris, dos seus objetivos, e não pode esperar que os estados tenham que legislar nesse sentido e obrigar que ela reduza suas emissões. Ela tem, sim, ainda que não seja vinculante, ela vai ter, sim, essa necessidade a partir do Código Civil holandês. E aí a decisão vai no sentido de obrigar, então, finalmente, né, obrigar a Royal Dutch Shell a reduzir suas emissões, e aqui destaco, como a Royal Dutch Shell é a empresa mãe, digamos assim, essas emissões, a redução de emissões é do grupo Shell inteiro e de suas atividades, dessas emissões, tanto diretas quanto indiretas. Então, não vai ser só apenas as suas atividades, assim, de produção, de extração, enfim, vai pegar toda a cadeia de emissão de gases de efeito estufa do grupo Shell. E isso vai ter que ser uma redução de pelo menos 45%, né, até o final de 2030, relativo aos níveis de emissão do grupo em 2019. E como a Shell também argumenta que não há um caminho específico, o mais favorável, enfim, para seguir para essa redução, a Corte decide que vai ficar a cargo da Royal Dutch Shell definir esse caminho e como ela vai achar mais confortável, digamos assim, para reduzir suas emissões.
Essa decisão ela pode ser provisoriamente executada, mas ela pode, ainda é possível, cabe apelação, e o CEO da Royal Dutch Shell, inclusive, já disse que vai apelar e que acha que ele está surpreso com essa decisão da corte e acha que não era realmente o lugar para se discutir a matéria e que a Shell já estava seguindo um caminho para reduzir suas emissões, para ficar mais verde, digamos assim, já estava seguindo esse caminho, então agora eles vão abraçar esse desafio imposto por essa decisão, apesar de apelarem, mas vão abraçar esse desafio e vão fazer isso de forma mais rápida do que eles já estavam fazendo. Isso são argumentos do CEO da Royal Dutch Shell. E aqui eu vou usar da minha posição de aluna dessa aula, de aluna originária dessa aula, e vou deixar mais perguntas do que respostas, que quem sabe depois os mais experientes podem até me ajudar com alguns insights sobre isso. A primeira que eu deixo é se as corporações têm as mesmas obrigações que os estados de reduzir suas emissões, ou as mesmas obrigações que os estados frente à mudança climática, e se elas têm, como foi nesse caso, elas dependem talvez de algum passo inicial dos estados, de uma política inicial dos estados, ou a simples argumentação nesse caso nem foi uma argumentação baseada em dispositivos jurídicos, enfim, locais, mas globais, então existe essa mesma obrigação. Um segundo ponto, quais vão ser os resultados práticos, né, dessa decisão? Nós temos talvez como depois medir os resultados dessa possível redução ou não da Shell, mas nós podemos contar realmente com a litigância climática para tratar desses casos, assim, se realmente uma decisão nesse sentido vai nos ajudar a obrigar corporações e estados a diminuir suas emissões, a controlar, enfim, as emissões frente à mudança climática. Isso, na verdade, talvez seja uma pergunta se vocês acreditam que realmente a litigância climática vai ser um instrumento muito importante para nós. E a terceira seria a Shell argumenta, a Royal Dutch Shell argumenta na sua defesa que uma decisão favorável nesse caso abriria as comportas para uma enxurrada de casos, chamando para o polo passivo as empresas, né? O que talvez a gente espera que seja realmente. Mas será que vai ser assim? Será que a gente consegue ver uma decisão favorável e esses casos em outras jurisdições? A gente consegue perceber talvez uma decisão como essa no Brasil? E o último ponto na verdade, o que a Shell também traz nessa argumentação de como que a gente pode trazer uma decisão como essa para a realidade. Há muita incerteza, sim, ainda. Claro que, pelo princípio da precaução, nós temos que sim agir, nós temos que fazer alguma coisa, mas como agir diante dessa incerteza? Como requerer em juízo, né, diante dessa certeza? E esse desafio duplo, assim, de garantir a segurança energética, como que nós podemos transportar essa necessidade de redução das emissões, então, para a realidade do nosso desafio duplo. E se o efeito, né, realmente vai ser limitado ou não, como que talvez vai acontecer se a Shell realmente dá um passo para trás, como que vai acontecer a partir disso. Claro que não é uma desculpa para ela não seguir esse caminho de redução, mas como que a gente pode pensar isso na realidade mesmo. Acho que tem muitas perguntas ainda para ser respondidas diante desse caso, mas com certeza, e esperamos, né, que seja realmente paradigmático e traga inovações. Bom, acho que era isso, espero que tenha ficado minimamente clara a apresentação. Obrigada, thank you, merci. Muito obrigada, Valeriana. Je parle français parce que notre dernière présentatrice est Adèle de Ménard. Donc, Adèle, nous sommes heureux de t'avoir dans des séminaires et je t'invite à faire ta présentation, s'il te plaît. Thank you very much. So I will do it in English. And I'm sorry for my accent because I didn't practice it since a long time, but I will try. Let's just settle the PowerPoint. Great. We are seeing it. Oh, perfect. So I'm very pleased to be here today, and thank you very much for the invitation. And I'm very pleased to be here to speak about the effort
of indigenous people, particularly for today of Iceland communities in Alaska, in the US, to have their right recognized in light of the effect of climate change when they are forced to leave permanently their land. So before to begin about the litigation itself, I want to make some small observation. First, I would like to recall the need to take into account indigenous specificities. Really, the trap to avoid when we talk about climate relocation and climate litigation, it's to consider their reality from outside. A functional strategic planning can only be achieved by understanding local dynamics, and as well as the asymmetrical relationships that communities have with their national government. Besides, not only indigenous people's special relationship to the land is an essential factor, but the notion of collective rights and the legal treatment of the community itself must also be integrated. And we found this when we research on climate relocation, but we also find this when we research about litigation process and how indigenous people approach the litigation process. Secondly, I wanted to add that at the international level, or maybe more in general, indigenous people face a number of legal and institutional obstacles when they decide to relocate because of climate change. And at the international scale, there is no legal binding framework regulating their displacement and regulating their relocation. So there is no rules on which indigenous people could invoke to challenge the action or the omission of the states. And at the national level in the US, no national legislation stipulates specific treatment regarding the relocation process. No federal authorities has the mandate and financial capacity to coordinate alone the relocation process. It means that the lack of lead entity to how I could say that, to force federal and state agency to work together means that the native communities are facing a multiplicity of stakeholders. They also face a large, many assistance programs that also tend to focus only on the cost-benefit analysis. After that, let's get into the bare bone of the topic. So I will only speak today about one community, which is Kivalina. Just before to introduce this community, I had a quotation which said, "Our conclusion obviously does not help Kivalina, which itself is being displaced by the rising sea. But the solution to Kivalina dire circumstance must rest in the hands of the legislative and executive branches of our government, not the federal common law." This was the wording used by the United States Court of Appeal for the Ninth Circuit in 2012 in dismissing the lawsuit brought by Kivalina, an Alaskan native communities, against 24 industrial companies for their contribution to climate change. So I don't know if you know Kivalina or if you, so let's introduce what is Kivalina dire circumstance rapidly. So Kivalina is an Inupiat community which reside on a barrier island in the Chukchi Sea in Alaska. Kivalina initiated its relocation process more than 30 years ago without getting any reaction from the US government until the early 2000s, when climate change related impact and the need for permanent relocation became indisputable.
Indeed, the Iceland is subject to increased erosion pressure. You have many reports that say that more than half of the size of the island has decreased between half of the century and now. So, also, just it's important to say that climate causes in this case and in many indigenous cases in Alaska cannot be examined separately from historical context and how US government has understood indigenous rights. So I put some photo for you you can see on the barrier island, it's very small and it's decreasing because of erosion. This is a result of a storm and flooding. So Kivalina needs to be relocated, but how? There is no regulation. So Kivalina filed a lawsuit in 2008. Kivalina argued first, even before the concept of public nuisance, argued that the production of greenhouse gas emission from this 24 industry have eroded the island. And it's because of this greenhouse gas emission that the communities are forced to leave and relocate. Kivalina also argued that this greenhouse gas emission has violated the fundamental rights of the member as well as of the community as such. Sorry. In particular, this greenhouse gas emission have violated their right to private and public property. So just to sum up, Kivalina seek compensation for that, and namely seek the cost of the relocation process as compensation, which is estimated between $95 and $400 million. However, besides the violation of fundamental rights, Kivalina also argued that climate change contribution of this 24 industrial company constitute a public nuisance. What is a public nuisance? This federal common law was created in 1972 by the United States Supreme Court in the landmark decision of Illinois against City of Milwaukee. It has primarily been employed as a cause of action in water pollution cases. In 1972, the court said that when we deal with air and water in their ambient or interstate aspect, there is federal common law. So public nuisance can be defined as an unreasonable interference with a right common to the general public, which means that Kivalina had then to prove that the defendant activities has unduly interfered with the enjoyment of such a right, of such common right, and caused substantial and widespread harm to the general public. However, the tribunal refused to hear the case. More accurately, it said that the insufficiency of the principle and norm to be used to resolve the dispute and the impossibility of deciding the case without an initial political determination required it to dismiss the case. It means that reaching a conclusion on this particular case under the public nuisance theory would have required it to regulate greenhouse gas emission. It would have made the tribunal decide who should bear the cost of damages caused by those emissions, which are matters for the legislative and executive branches of the government. Also, the court relies on the Kivalina community lack of standing. In 2009, Kivalina appealed the dismissal, but NIFCO
Circuit Court of Appeal also dismissed the case. And in 2013, it was the turn of the Supreme Court to refuse to hear the case. So now we can say that the community found itself in an impasse. It cannot self-finance a relocation, and the community is entirely dependent on the political and economic fluctuation that govern government action. And now, if we speak about today, the community has still not been relocated to a new land. The US Congress has still not passed any legislation specifically governing climate relocation. What did the court? They used the doctrine of the political question. It means that they declare themselves incompetent. They refuse to interfere in what they considered to be a political issue that should be addressed by the federal government and the legislature. But as a consequence, it deprives the court of their jurisdiction in all cases where the executive and legislative branches are politically reluctant to intervene. Put in another way, the issue of climate displacement would be politically sensitive enough for judges to relinquish jurisdiction and politically sensitive enough for the federal government to withhold their initial determination of the legal standard necessary to resolve the dispute. For example, we can also take the example of the Paris Agreement negotiation, where any reference to legal liability as such for climate displacement was limited. John Kerry stated, and I quote, "framing the issue in such a way that it would not create a legal remedy because Congress would never pass such a system." This is quite the snake beating its own tail, as the idea that a non-politically accountable judge would be less legitimate than elected official, but it exacerbates the federal government political reluctance to adopt a binding legal instrument on climate displacement. Also, using the doctrine of the political question tend to suggest that when federal judges intervene in climate matters, they would not be able to make a credible legal case. However, we could say that the opposite is true. In the courtroom, as soon as political posture are discredited and the need to collaborate fully with scientists is felt. In particular, when we speak about establishing chain of causality or when we seek compensation which could be granted. And we could say that the independence of the judge allows him to play the role of an arbitrator, following the federal rule of evidence, which was established by the Supreme Court of the United States. And in this way, taking fully into account the scientific uncertainties in the matter. We could, these uncertainties, how could I say that? We are drawing an analysis between what will not happen at all and what may happen in a way that is even more serious in relationship to the forecast. This kind of analysis allows the law itself to evolve without allowing itself to be consumed by the political character of climate action. So we could say that this is not a question of substituting the court in the construction of the law, but certainly of showing its failure to force the government to review its climate policy. And to conclude, I want to add that the Alaskan Native communities do not remain passive. We could mention the first People and Indigenous Declaration, which was adopted in 2018, which focuses on the international climate regime and the need to implement on the Paris Agreement.
we could also mention a complaint which is called Right of Indigenous People in Addressing Climate Force Displacement, filed by 5 indigenous tribes in the United States in 2020, before the crisis, and submitted to UN special rapporteurs. This complaint, just to conclude, is based on the wrongful inaction of the United States government. And the aim is, as we can go by the public nuisance, let's go by with the violation of fundamental rights. Let's use the fundamental rights international law, as well as the law of on indigenous people rights, to make things move. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Adele. Okay, so thank you, everyone,